Você sabia que os nossos pets também podem sofrer com problemas relacionados às articulações? Pois é, essas questões afetam a rotina e o bem-estar do animal, causando dores intensas e até dificuldades de locomoção. Mas eu te conto que é possível trazer mais conforto para o seu pet e até mesmo evitar complicações mais graves. É necessário ter muita atenção e adotar medidas que possam promover melhora na qualidade de vida do animal. Quer saber como? Então fica com a gente nessa conversa com a veterinária Rafaela Rangel. Ela é especialista em fisiatria veterinária e vai nos ajudar a esclarecer os principais problemas articulares que afetam os nossos pets. Rafaela, é um prazer ter você aqui no nosso programa, ainda mais com essa participação mais especial. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É muito interessante falar sobre esse assunto, né? Eu confesso que eu nunca vi, assim, nada relacionado. Claro, na pesquisa eu vi muitas matérias, muitas reportagens, mas não é tão comum, né, a gente falar sobre a articulação dos pets? Realmente, é um assunto que a gente acaba, às vezes, deixando passar, mas é muito importante para a qualidade de vida dos animais. A gente pega vários pacientes na nossa clínica que têm esse tipo de problema nas articulações. Vamos falar um pouquinho sobre esses problemas, né? O que são as doenças articulares? As doenças articulares são problemas que afetam a articulação. A articulação é o que fica a junta entre o osso, um osso e outro. Então, a gente tem dois ossos que eles se conectam e nessa conexão ali forma a articulação. Então, nesse momento a gente consegue, no passar da vida, a gente vê essa movimentação e essas movimentações podem ter problemas, as articulações podem ter problemas depois de um certo tempo, determinando, né, por determinadas causas, por determinados problemas. E as causas, né? O que causa esses problemas na articulação? Isso tem vários problemas que podem, várias causas que podem acometer. Os nossos pets, hoje em dia, eles vivem muito mais dentro de casa do que do lado de fora. Então, quando a gente vai ver o pet que vive dentro de casa, dentro do apartamento, a gente vê que a incidência dos problemas articulares é bem maior do que nos cães que vivem do lado de fora. Não sei se você já ouviu falar, mas assim, antigamente a gente quase não ouvia falar disso, hoje que está muito mais frequente. E isso acontece devido realmente a gente trazer os nossos pets mais para dentro de casa. Um dos fatores que mais acomete, que causa esses problemas é o piso liso. Então, a gente tem os nossos pets que ficam dentro de casa, eles têm muito costume, às vezes, de subir no sofá, de subir na cama, e o subir e o descer pode causar um impacto na articulação também. Então, esse problema, mais o fato de que ele escorrega no piso liso, geralmente causa muito problema nas articulações dos nossos animais. Então, a gente tem que talvez procurar algumas medidas para ajudar. No caso de subir e descer aquela escadinha ou a rampa, ela pode ajudar. São ótimas opções para a gente colocar. Então, tem alguns pets, principalmente os menorzinhos, que a gente gostam de ficar perto da gente, a gente coloca eles no chão e eles querem subir para ficar perto da gente. Então, uma escada, uma rampinha do lado do sofá, do lado da cama. Às vezes a gente não tem como colocar uma escadinha, mas pode colocar um puff, um banquinho, alguma coisa que faça com que o animal consiga pular e subir para poder reduzir o impacto que ele vai ter na hora de fazer o movimento. Sim, então agora falando do chão liso que você citou, esses tapetinhos que estão aqui no estúdio podem auxiliar nesse caso? São exemplos que a gente trouxe para poder ilustrar que, na verdade, a gente tem no chão de casa, a gente pode usar tapetes normais que a gente tem mesmo em casa, mas aqui a gente trouxe opções como a passadeira ou o tatame, que são opções que a gente coloca no chão para ajudar com que o animal, na hora que ele for movimentar, não escorregue tanto, não faça com que a patinha dele saia muito do lugar na hora que ele estiver movimentando. E a gente está falando aqui, né, das principais causas dos problemas na articulação dos pets, e eu já ouvi dizer que a alimentação pode ser uma grande aliada nesse processo. Isso é verdade? Por quê? Com certeza, isso é uma verdade. Animais que eles podem ficar mais obesos, eles podem ter
mais problemas articulares. Um excesso de peso vai causar uma sobrecarga nas articulações, então a gente precisa trabalhar para evitar que o animal fique em sobrepeso e assim, uma alimentação correta vai ajudar para que ele fique melhor. Além disso, a gente tem suplementações que podem ajudar para melhorar a saúde das articulações. Então, existem hoje vários tipos de suplementos, vários tipos de vitaminas que a gente pode oferecer para os nossos pets para que eles fiquem numa saúde articular melhor. Então, tanto o fato da alimentação no dia a dia, seja com ração ou alimentação natural, quanto com o uso de suplementações, ajuda demais. A gente está falando de prevenção também, Com né? É certeza. muito importante prevenir para que não chegue numa situação muito mais grave. Então, é bom que os tutores fiquem atentos a essas orientações. Rafaela, me conta uma coisa, como que essas doenças articulares se manifestam, né? Quais são os principais sintomas? Olha, a gente vê os pacientes geralmente tendo alguns tipos de dificuldade. Às vezes eles faziam alguma coisa e aí eles param de fazer. Então, alguns comportamentos que o animal costuma ter, de correr, de brincar, eles às vezes ficam com um pouco de restrição de movimentos. Então, às vezes eles gostam de brincar com uma bolinha ou de brincar entre os coleguinhas que vivem juntos. E aí eles param de fazer isso, eles têm alguma restrição de movimento, podem ficar muito tempo deitados, ou então ter alguma dificuldade de levantar. Na hora de levantar ou na hora de deitar, você vê que o paciente, o cachorrinho ou o gato, no caso, pode ficar assim meio, ai, como que eu vou fazer? Fica meio sem jeito, e aí às vezes ou ele se joga no chão, ou ele levanta assim devagar. Então a gente vê que esse já é um sintoma de que ele pode estar com algum problema articular. Então tem que ficar atento ao comportamento do pet, Com certeza. Né? Mas a gente falou, assim, o pet ele pode levar uma vida normal, Sim. assim, com qualidade de vida, a gente diz, né? Porque a gente consegue essas formas de prevenir e auxiliar ele caso ele já tenha esse problema. A Brigitte, ela tem problema na articulação? Essa é minha dúvida. Ela tem uns probleminhas, ela tem alguns probleminhas nas mãozinhas dela, que ela tem nessas articulações aqui do bracinho, ela tem alguns probleminhas. A gente descobriu que ela estava com esse problema porque ela começou a ter mais dificuldade mesmo de subir nos lugares, na hora de descer, ela ficava com bastante restrição. E aí a gente descobriu com um raio-x. Então a gente fez uma radiografia, viu que ela estava com problema e como eu já trabalho com isso, aí a gente conseguiu fazer o tratamento com ela e hoje ela está super bem. Então a gente consegue ver que eles conseguem ficar muito bem no dia a dia, sem ter nenhuma restrição de movimento. Entendi. Então, o diagnóstico é feito com esses exames, né? Exatamente. A gente tem que fazer uma avaliação com o veterinário para ele poder avaliar onde que é o problema, porque às vezes a gente acha que o problema é em cima, mas ele é embaixo, ou vice-versa. Então, depende muito de cada paciente, o que ele está apresentando. Então, o veterinário precisa olhar todo o corpinho, examinar, e aí a partir daí a gente consegue, pedindo uma radiografia ou algum outro exame de imagem, ver o que é que está acontecendo lá dentro do corpinho do nosso animalzinho. Eu até trouxe aqui para mostrar para vocês um modelinho. Então a gente tem aqui um modelo de 2 articulações, que esse aqui é uma articulação como se fosse do quadril. A gente tem uma articulação que ela é normal, então a gente vê, isso aqui é um modelo, né? Não é uma articulação de verdade, mas a gente tem uma articulação aqui que ela tá lisinha, ela tá limpinha, o ossinho bem redondinho, e aqui a gente tem uma opção de uma articulação que já está com problema. Então a gente tem uma diferença bem grande de toda como se estivesse machucada mesmo, né? Cheia de pedacinhos de osso mais grossos. Então a gente vê que essa é a diferença que fica de uma articulação saudável para uma articulação que já está com algum tipo de doença, de problema. Perfeita a explicação. Ajuda muito, né, quando a gente consegue visualizar. Pois é, eu acho que isso também é bem legal, né? Então, a gente vê os nossos pacientes, às vezes a gente chega com eles parece que está andando normal, às vezes está só
mancando um pouquinho, mas aí a gente vai ver no raio-x e já tem uma alteração óssea muito forte, muito intensa. Então, por isso é importante a gente poder fazer esses exames de imagem para poder entender o que está acontecendo lá dentro do corpinho deles. Sim, e depois do diagnóstico, como que é feito o tratamento? Tem medicamento ou alguma outra orientação? Como Tem que sim. é? Assim, a gente tem vários tipos de medicamento que podem usar, depende muito de cada caso. Então, alguns animais precisam passar com o uso de anti-inflamatórios, outros precisam usar também, igual eu falei, aquelas suplementações para poder ajudar na saúde da articulação. Mas o principal que a gente tem que lembrar é que quando o animal está com esse problema articular, que já desenvolve, está um pouco mais avançado, ele tem uma alteração óssea. Então, às vezes, pode precisar passar por cirurgia e, às vezes, pode precisar fazer outros tipos de procedimento que não tem cura. Então, o animal pode ser que precise conviver com isso para o resto da vida. Nesse tipo de situação, a gente faz um tratamento para fortalecer a musculatura que fica em volta do osso. E aí, quando o músculo fica forte, o próprio músculo consegue estabilizar aquele problema. E aí ele não vai mais piorando e degradando a articulação ao longo do tempo. E aí, por isso, a gente evitando essa degeneração, a gente consegue fazer com que o animal fique bem, tenha uma boa qualidade de vida. Perfeito, Rafaela. Muito obrigada pela sua participação aqui, ainda mais com essa participação especial com a gente. Fala pra gente as redes sociais, que quem está assistindo consegue encontrar você. Claro. Eu sou parte de uma equipe chamada Mundo à Parte. É um grupo de fisioterapia veterinária que a gente tem várias unidades. Aqui em Belo Horizonte, já estamos com 2 unidades. Eu estou no bairro Prado, então a gente encontra a minha clínica no @mundoaparte Prado BH. E a gente tem várias unidades em todo o Brasil que você pode encontrar profissionais de qualidade para poder tratar o seu animalzinho da melhor forma possível. Perfeito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima.